Meus amados irmãos, muita paz, que nós consigamos realmente nos sintonizar com a paz do meigo nazareno, pois estamos num ponto de luz onde o socorro espiritual, o movimento espiritual é muito maior do que nós possamos imaginar. Tem mais criança do que adulto aí. Muito bom. Esse tema eu nunca tinha feito. Eu venho pesquisando esse tema de Maria recentemente e me surpreendido, porque, primeiro, que não há muita informação de Maria. Eu não sei se vocês já notaram, que eu leio a Bíblia e o Evangelho desde quando eu era criancinha pequenininha lá em Minas Gerais. Então, como é que diabo só fala isso de Maria? E quando fala errado, né? Fala distorcido, porque o homem tem vergonha da maneira que ele nasce. Então, se é uma liderança, não pode ser da mesma maneira. Porque Buda saiu debaixo do braço da mãe dele, Maria tinha que ser virgem. Essas coisas todas que o homem, esses tabus que nós carregamos, atávicos, né? Então, fica difícil você formar matéria para a gente avançar. Mas eu comecei a fazer um paralelo no livro A Caminho da Luz. Você vê naquele introito, no prefácio, Emmanuel fala que a espiritualidade superior, os espíritos crísticos dessa galáxia, se reuniram 2 vezes somente em torno do orbe terrestre. Uma vez, quando Jesus recebeu a bola, aquela massa que se desprendia do Sol, e ele assumiu a responsabilidade de tornar aquilo ali um planeta habitável, gerador de espíritos, porque a vida ia proliferar até num determinado momento, e receber os degradados, né? Os expulsos dos planetas que estivessem no estágio que nós estamos hoje, que certamente muitos não retornarão para essa Terra, que a gente sabe que estamos mudando de faixa. E a segunda vez, eu fico pensando assim, essa é a primeira vez que ele recebe aquela bola de fogo, que era como uma bolota do carvalho, que ninguém podia imaginar que ia ter uma árvore daquele tamanho. Quer dizer, a Terra estava em ebulição, meteóritos, funcionando quase como espermatozoides, vindo e gerando vida e trazendo os germes para que a vida proliferasse, começasse desde o organismo unicelular e viesse ao longo, até chegar nos vegetais, nos répteis, nas aves. São as 6 eras geológicas que nós conhecemos, que a ciência conhece, e que o homem determinou que eram 6 dias, né? Porque o Deus cansou, ficou exausto e descansou no 7º. Isso são interpretações que muitas vezes a gente acabou acreditando numa época, mas não dá muito para engolir. Com a ciência hoje, então, fica mais difícil. E a segunda vez foi quando a Terra já merecia, depois de já ter começado com tribos, civilizações, cidades e nações, mas ainda era primitivo. Era um planeta muito primitivo, onde a violência, tudo era força, a cultura era mínima, poucos tinham acesso à cultura, poucos sabiam escrever. Só em filme que você vê assim, esses artistas do Império Romano, aquela coisa toda naquela fase, mas era tudo desdentado, porque não tinha dentista, era tudo sujo, porque não tinha nem sabonete, ninguém se cuidava, não tinha higiene. A gente era muito mais primitivo que vocês possam imaginar. A gente se esquece, não é? Mas a espada, o físico, a violência, o poder, a força, tudo era conquistado assim. Então, houve essa segunda reunião para programar a vinda de Jesus. Só que levou 1000 anos para ele poder nascer. Agora eu fico pensando, para nascer um espírito crístico como esse, pode ser uma mulher normal, comum? Poderia ser um espírito comum para ser mãe de Jesus? Não. Os espíritos que estavam na Terra, nenhum deles teriam condições. Não teria frequência vibracional suficiente para sintonizar com essa alma, com essa divindade, não é? Então, Maria teve um papel muito especial, desde os pais de Maria. Ele e Ana, que também iam gerar um espírito de alta
luminosidade, que já convivência em outros orbes, em outros planetas, ela vem de história muito grande. A gente tem informações salpicadas em mensagens, mas que dá para entender que era um espírito muito especial. Porque senão Jesus não conseguiria. E para Jesus nascer na Terra, eu vi uma figura semântica assim que criaram, é como um homem mergulhar numa fossa. Porque a frequência vibracional da Terra, até hoje mesmo, no plano espiritual visto, é como se tivesse aquela gordura, aquelas coisas negras escorrendo sobre ela, que são as frequências mentais negativas de guerra, de violência, de agressividade, de maldade que a gente ainda carrega. Por isso que quando se cria um núcleo, mesmo que seja, a gente pensa que é insignificante porque é pequeno, mas é um núcleo onde a intenção é boa e as vibrações de orações mudam o ambiente da psicosfera até ambiente, que todos se beneficiam, até o vizinho, até a vizinhança, todo mundo se beneficia, porque a espiritualidade pode contar, há disciplina, tem horário, então aqui é um pronto-socorro, eles começam a usar. Lá de cima, eles começam a ver como um ponto de luz, como são certas igrejas, não quer dizer que seja só centro espírita, mas onde há essa união de frequência boa, vibracional, boas intenções. Então nós ficamos pensando, Maria teve essa grandeza, mas o homem não conseguiu escrever, porque Maria era mulher. Naquela época a mulher não podia nem ser testemunha, porque por natureza é falsa. Era conceito, mulher não valia nada. O adultério era só da mulher. Né? Quando pegava em adultério, era só ela que era apedrejada. E se um homem quisesse se desfazer da mulher, era só ele falar que ela adulterou, não precisava provar, porque se ela passasse no teste, ele tinha mentido. Qual era o teste? Ela tinha que beber um líquido que era cheio de terra, que era com a qual eles faziam os tijolos. Aquilo endurecia no estômago dela e ela morria. Então, realmente, ela traiu. Então, era assim o julgamento, a nossa mentalidade, né? Nosso nível. Não vamos condená-los, porque éramos nós, porque isso ia 2000 anos. Depois, nós ainda estamos aqui com essa dificuldade de entendimento, de aceitação, de ceder, a vez de ceder, de dar oportunidade, é sinal que realmente nós ainda temos muito chão a percorrer, muito chão. Então, nós temos a Maria histórica, né, que tem muita coisa errada, pouca informação no Evangelho, aí vem aquelas informações que o anjo pode ter aparecido para ela realmente, dito que o filho que você vai ter vai se chamar Emmanuel, é Jesus. Mas eu acredito que José era bem mais velho do que ela, e como bom judeu, ele não aceitaria esse negócio de que o anjo que fertilizou ela, não. Não creio que tivesse um judeu naquela época, mesmo ele sendo um espírito preparado, mas ele era muito comprometido com a lei, tanto que eles não seguiam muito Jesus, porque medo do poder da lei. Então, não há necessidade. Não desmerece em nada. Vocês acham que modifica? Modifica alguma coisa? Tira o mérito? Esse é o grande mérito da mulher, de poder procriar. É o portal da vida que nos concede oportunidade reencarnatória permanente. Eu não sei por que essa resistência que o homem tem até hoje com quem tem esse dom. Acho que é inveja. Porque é um dom divino. É uma cumplicidade com o Criador. Então, eu creio que seja mais por esse caminho, porque não é possível que haja tanta resistência. Nós estamos tendo agora notícias, vocês estão vendo aí, uma mulher foi condenada à morte, vai ser executada depois que ganhar o neném. Ela está grávida, tem que esperar o neném nascer, lá no Sudão, por apostasia. Ela virou cristã. Ela não virou cristã, ela era cristã desde nascimento, porque a mãe era cristã. E o pai, que era muçulmano, abandonou-a quando ela tinha 6 anos. Então ela foi criada por uma mulher cristã e casou com um cristão. Só que filha de homem muçulmano é muçulmano e não pode mudar. Então ela foi condenada.
e como ela casou com uma pessoa que não era muçulmana, então houve um adultério. Então ela já levou as 100 chibatadas, né, que foi o castigo do adultério, e a morte que vai vir se a comunidade mundial não conseguir resolver esse problema, ela será executada. Ela está com 8 meses de gravidez, então em breve pode ser executada. Então você vê o estágio que a Terra ainda, como é que, para mudar de frequência, não é rápido. Então, quando Jesus vem, não quer dizer que virou um planeta de provas e expiações. Ele continuou primitivo por um bom tempo e ainda tem mesclado esses dois mundos, junto primitivo, provas e expiações, e alguns já vivenciando um planeta de regeneração. São várias frequências de um mesmo mundo no mesmo planeta. Não é? Nós temos, então, a Maria Teológica, que a Igreja criou muita alegoria, botou a virgindade, né? Que ela foi judia, israelita, nasceu em Nazaré, na Galiléia, mãe de Jesus. Ela nasceu aí no final do século I e viveu até o início do século I, depois de Cristo. Através da intervenção divina, ou seja, concebeu miraculosamente. Essa é a Maria que a Igreja tentou impingir, não é? Modificar para a gente, pela ação de um Espírito Santo. A anunciação pode ter tido, como teve para Zacarias, avisando que ele seria pai de João. E como ele duvidou, porque ele já era velho e a mulher não era fértil e também velha, ele ficou mudo até o dia que o menino nasceu. E João veio preparar as veredas, os caminhos, né? João Batista. Então, a Igreja ainda tem esse segmento de falar que ela é mãe de Deus. Vocês acreditam que Jesus é Deus? Alguém acredita que Jesus é Deus? Pode. Então a mãe de Deus é maior do que ele, não? Então Deus teve um Criador. Então, um contrassenso assim, inacreditável nos tempos atuais. Você está no 3º milênio e não tem lógica de raciocínio. É um raciocínio completamente ilógico. Não estou condenando. Quem quer acreditar, acredito, mas para meu estágio, não dá para eu entender, nem para vocês, para nós espíritos, que Jesus seja Deus. Não é? Ele é um Cristo. E como ele tem vários no plano espiritual. Vários Cristos. Nós vamos chegar a um nível de Cristo também. Porque Cristo não é o nome de Jesus. Jesus é Jesus Bar. Não sei, esqueci. Mas não, o nome dele não é esse, né? E o problema da Virgem, descrita como Virgem. Essa aí é uma confusão, né, que eles fizeram, porque na linguagem queria dizer jovem, mulher, senhorita. Mas a Igreja, depois, ao traduzir isso para o latim e trazer isso, teve que ser Virgem. E o que é pior, Virgem, mãe de Deus. E dentro dos dogmas teológicos, o nascimento de Jesus, pelo Concílio de Nicéia, todos conhecem esse Concílio de Nicéia, né? Por quê? Qual é a importância desse Concílio de Nicéia para nós espíritas? Todos que fazem o ESG aí lembram, né? Ninguém me ajuda, não? Fala não? Hein? Não, fala não, Ibsen. Não. Aí, esse concílio foi o danado do concílio que tirou a reencarnação do cristianismo. Eles foram contra a teoria de Dionísio, que era um dos bispos que entendia o cristianismo puro que Jesus nos trouxe. E selecionou alguns evangelhos e cortou muita coisa que falava sobre o retorno, né? Não conseguiram tirar tudo, porque ainda tem, dentro do próprio evangelho, a gente encontra provas de reencarnação. Mas vocês se lembram por quê? Né? Porque a mulher do imperador tinha sido prostituta, né? Chegou e ficou sabendo desse negócio de reencarnação, não gostou da ideia, porque senão ela podia voltar prostituta de novo, e ela mandou matar todas as ex-colegas, né? Mandou executar, e depois deixar de ser imperatriz, não é uma boa ideia. Então ela mandou tirar esse negócio de reencarnação do Evangelho. Muito interessante, né? Deve ter reencarnado muitas vezes prostituta, que ela não conseguiu derrogar. Então, depois teve em 431 esse primeiro concílio de Éfeso, que ela era mãe de Deus. Depois,
teve esse segundo concílio de Constantinopla, que é, olha, juntar um bando de homens para discutir e chegar a uma conclusão e concordar. Então vocês concordam, né? Ela vai ser virgem eternamente. Então tá certo. Isso é um castigo, é mais um karma, né? Ela ficou perpétua virgindade. Há no Evangelho algumas menções de que ela teve outros filhos, mas há dificuldade de comprovação, porque não sabemos se é de José, que já trazia filhos do casamento anterior, porque ele era mais velho. Ele realmente tinha irmãos, mas não há nenhuma informação que diga que seja de Maria mesmo. Mas, de qualquer forma, perderam esse tempo todo nesse concílio só para provar a perpétua virgindade de Maria. Depois teve a encíclica de 1854, que ela era imaculada. E sua concepção foi imaculada. Muito importante. E depois a Assunção de Maria, que ela subiu com corpo e tudo e virgem para o céu. E olha, nós estamos no 3º milênio, hein? Jesus também subiu com o corpo. Aliás, agora esse pessoal tem que pensar mais, porque esse filme Heaven is for Real deve estar dando muita polêmica para quem acreditava que ia dormir até o dia do juízo final, porque ia ressuscitar com o mesmo corpo. Ia faltar átomo para todo mundo formar seus corpos, né? Porque nossos corpos são constituídos de átomos que já pertenceram a outros corpos. Então, se de repente todos viessem da sepultura, que já viveram nesses bilhões de anos, esses milhares de anos, nós íamos desintegrar para que eles pudessem se materializar. Então, tanta incoerência científica, né, que colide com a nossa fé raciocinada. O Espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro da religião, diz Leon Denis. Lógico que nós respeitamos que cada um pense como queira, mas a evolução, a lei de evolução está no Livro dos Espíritos. Né? Ali você está vendo que tudo evolui. As próprias religiões estão evoluindo. Ai de nós se não tivesse, porque o judaísmo pedrejava a mulher adúltera e matava. Ele já não mata. Né? Ele não deixava aleijado entrar no templo porque corrompia, porque aleijado é um castigo, porque naturalmente ele era um grande devedor. Então, ele não podia nem entrar no templo. E assim vai uma série de mandatos que você tem de Deuteronômios e outras escritas deles, que eles já não cumprem. E aos poucos vamos chegando, porque nós mesmos, no cristianismo, interpretamos errado e fizemos guerras contra aquele que não acreditava em Jesus. E matamos, e invadimos países. Fizemos cruzada, e fizemos inquisição, que éramos nós. Nesse vai e vem da vida. A mágica autoridade do feminino, a sabedoria. Isso é Carl Jung. Olha só o que ele escreve sobre a mágica autoridade do feminino, a sabedoria e a elevação espiritual além da razão. O bondoso, o que cuida, o que sustenta, o que proporciona as condições de crescimento, fertilidade e alimento, o lugar da transformação mágica, do renascimento, o instinto e o impulso favorável, né, tinha que ser, o secreto, o oculto, o abissal, o mundo dos mortos, o devorador, o sedutor, e aí começa a ficar a parte perigosa da mulher, né? O sedutor, o venenoso, o apavorante e fatal. Por isso que lá o Khomeini falou que a mulher era o demo, né? Porque eles não aguentam ver a mulher sem ser, tem que tampar tudo, tem que botar aquela burca toda, porque os caras já ainda estão numa fase difícil, né? Tem que embrulhar toda, porque mostrou o pé, o cara perde o controle, mostrou a mão. Então, ela é o demo, ela me leva a pensar coisas que eu não quero. Olha que é um estágio que a gente já deve ter passado, mas está no mesmo mundo nosso, está no mesmo barco que nós. E o Jesus falou o seguinte: nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Então, quando eu olho o planeta Terra assim, e vejo esses mapas, vejo um Sudão, essa área aí, com essa postura ainda que é
milenar, né, um troço ainda, a gente vê que nós temos muito trabalho pela frente. Aquele que vai entendendo, que estenda a mão. Não é? E Carl Jung, ele, para nós, esse cara contribuiu muito com o espiritismo. Quem lê a vida de Carl Jung fica impressionado. Esse cara era espírita. Ele sofreu muito por não... Porque o seu mestre era Freud. E Freud rompeu com ele porque achou que ele estava se tornando místico. Mas não tinha como. Porque ele... Quem é que foi que viu a Terra lá de cima e falou que ela era azul? O primeiro homem. Foi um astronauta, não foi? Todo mundo fala que foi um astronauta, que quando eles conseguiram subir, olha, a Terra é azul. Mas ele, muito antes dos astronautas, ele viu que a Terra era azul. Porque ele teve um desdobramento. Ele sofreu um infarto, caiu e ficou fora do corpo, viajou na maionese, como dizem. Foi embora, foi subindo. Foi parar no que ele pensou que era um meteoro, que era uma pedra só flutuando no meio do universo ali. Ele viu o universo todo e tinha um sábio sentado ali, esperando por ele, e eles conversaram. E nunca mais ele foi o mesmo. Ele passou a entender todo esse processo. Então ele é o pai dessa forma mais transpessoal, dessa coisa que nós... E ele, desde a infância, ele teve prova disso. A mãe dele, cozinhando, botou a faca, assim, a faca explodiu, desintegrou. Uma vez a mesa partiu sozinha, estavam eles sentados, assim, a mesa... Pá! Então, provando a atuação de outras coisas, que ele falou, não, tem outras coisas mais, tem algo mais. E ele pesquisava. Então, ele viu que nós não somos só corpo, e o que vem dessa psique nossa não vem do corpo, vem de algo muito mais elevado, porque ele saiu do corpo e continuou pensando e viu. Então, Carl Jung tem o nosso respeito. Essa aí é uma das trabalhadoras do Cristo da primeira hora, Madre Teresa. Nem sempre a maternidade, não é? Nós sabemos que a maternidade é um salto para evoluir. As pessoas, os espíritos têm boas ferramentas para avançar. A maternidade é uma delas, né, que provoca muito mais rápido a evolução daquele espírito. Mas aquele que é capaz de criar os filhos de outras carnes, ele dá um crescimento fantástico, principalmente quando não discrimina a idade. E essa mulher adotou a humanidade. E quando ela faleceu, eu estou falando dela porque ela era amiga de Maria. E ela seguiu. Ela estava com Maria quando Jesus foi crucificado. Né? Todos já tiveram essa informação. Logo após o falecimento dela, Divaldo estava... Nós somos do Lar Fabiano de Cristo. O César Reis tinha viajado, foi para Bahia. Chegando lá, ele chegou na hora que o Divaldo estava assim, com o olho cheio d'água, e tinha acabado de receber a informação do desencarne dela no plano espiritual. E ele falou, agora eu posso saber quem é ela, que coisa. A Joana estava me explicando aqui o que aconteceu com Madre Teresa. As primeiras palavras dela no plano espiritual, ela queria saber notícias da minha princesa, né, que tinha falecido, e ainda estava presa. Aí a primeira atitude dela foi, posso ajudar? A primeira atitude dela foi ir carregar a princesa, que ela ajudou ela tanto, e ela tinha muito carinho com ela. E aí a nossa irmã, a veneranda, disse para ele que essa é das primeiras mulheres do Evangelho, Maria de Magdala, que foi Teresa de Ávila e veio a ser também Madre Teresa de Calcutá. Essa entendeu bem a mensagem, né? Então, mas para por aí as mensagens, o que a gente podia estudar de Maria. Aí eu fiquei intrigado. Eu tenho quantos minutos, hein? Acabou? Então tá, então até amanhã. Ah, não. Dá tempo. Então... Não, isso tudo não. Eu comecei a ficar intrigado, não é possível que só tenha isso de história de Maria. Não é possível. Maria é muito preocupada com a humanidade. Ela, no plano espiritual, tem muitas freiras, não sei se vocês já viram, quem tem evidência, assim, quase tudo sempre tem uma freirinha, né?
que continua trabalhando em honra de Maria, que são as filhas de Maria. Então tem uma falange de espíritos que muitas vezes são confundidas como se fosse a própria Maria, porque elas se vestem igual. E ela sempre atua, aí eu comecei a achar, ela sempre atua pré-grandes calamidades, grandes momentos de sofrimento para a humanidade. 1531, os espanhóis estavam dominando essa área, né, da Flórida para baixo, né, isso aqui tudo. E México era o maior interesse deles, maior concentração. A cidade do México já existia, mas é que eles eram poucos, eles tinham arma de fogo, mas eram poucos. Tinha ali alguns milhões de astecas, e o clima estava de muita tensão, porque a arma que os espanhóis usavam antes, depois que eles matavam, tomavam o lugar e estabeleciam, e para apaziguar, eles traziam os padres para poder catequizar a turma e mantê-los, né, calmos. Então a igreja vinha junto, montava logo então tinha um bispo. E ali aconteceu um fenômeno fantástico, em 1531. Tinha um nativo, asteca, de Egito, ele ouve um canto de pássaros diferente, porque ele coadunava com a música. Então era a música acompanhada com canto de pássaros, aquela música que não dá para ouvir na terra, naquele momento, para aquele povo nunca deve ter escutado, porque era uma orquestra, era uma música que a gente hoje ouve com facilidade, uma sinfônica, ou sei lá. Ele ouvia aquele negócio e foi atrás, foi procurando, e chegou num monte, assim, tinha uma planta, e em cima dela começou a criar focos de luzes, saíam radiando, e formou-se a figura que se intitulou Mãe de Jesus, Maria. Mas ela era morena, da cor dele, asteca, igualzinho os mexicanos, da corzinha, marronzinha. E aí, deixa eu botar aqui, aí me ajuda. Isso aqui, antes eu tinha que ter lido esse pedaço aqui, ó. Isso é só o começo, porque o Chico era apaixonado por Maria também, né? Então ele reclamava muito, depois eu volto nisso. Eu já falei isso. Então, foi dezembro 9, 1531. Topiaque Rio, essa montanha. Dieguito, camponês asteca, cidade do México, e o bispo chamava Zumarraga. Vamos ver. E ela diz assim: eu sou Maria, mãe de Jesus, através do qual todas as coisas vivem. Ele é o Senhor de todas as coisas e mestre no céu e na terra. E eu desejo ardentemente que seja construído aqui, neste local, um templo onde eu possa ofertar todo o meu amor, compaixão, piedade, proteção para o povo. Pois aqui eu ouvirei o lamento e o choro deles. Eu serei o remédio, o alívio de suas aflições e infortúnios. Bonito, lindo. Mas Dieguito era analfabeto. Então Maria ordenou a Dieguito que fosse falar com o bispo. Ele não achava nem que conseguiria ser recebido, porque um camponês asteca, que só falava a língua dele, chegar lá e falar com o bispo. Fale com o bispo, que fosse até o bispo e lhe reportasse o ocorrido e pedir a construção do templo. Lá ele encontrou esse tradutor, Juan González, e seu tio ferido de morte, naquele mesmo dia. Estava na agonia. Então, ele tenta falar, o tradutor consegue, fala: ó, bispo, reverendíssimo, né? Reverendíssimo, sei lá como é que chama, né? É assim mesmo, né? Excelência, reverendíssimo. Tem um camponês aí que disse que viu Maria. Aí, outro, né? Outro. Mas ele quer falar com o senhor. Então, meu Deus, essa semana entrar, o que foi? É porque a Maria apareceu para mim, ele está falando que Maria apareceu para ele, e falou para construir um templo lá onde ela apareceu para ele.
Falou, meu filho, se eu for construir um templo para todo lugar que aparece Maria aqui, não tem como, não posso te atender, não tem como. Ele dispensou o Dieguito foi embora. E voltou lá no lugar e ficou esperando, olhando lá para aquela planta, e de a pouco Maria apareceu para ele de novo. Eu não falei com a senhora que eu não sou a pessoa ideal, eu não tenho competência para isso. Só tinha que aparecer para uma pessoa de autoridade, que pudesse chegar lá e convencer o bispo. E eu não vou conseguir, não, é você que vai convencer o bispo. Você volta, fala que eu apareci de novo, que eu quero esse templo aqui, porque vai haver muito derramamento de sangue. E eu vou ajudar. Aí ele volta, não é recebido. O bispo manda um recado para ele, olha, traz uma prova para mim. Alguma prova. Porque senão fica difícil. Aí o Dieguito voltou. E ela aparece para ele, eu falei com a senhora, ele quer uma prova. Falei, então amanhã você me encontra lá no tal local. Marca com ele o local. E ela, nesse período, ela vai e cura o tio dele, se apresenta como Maria, fala para ele o que aconteceu. O tio estava na agonia já, pronto para desencarnar. Aí o que acontece? Ele volta no dia atrasado, e ela fala, aí está a prova. Estava uma roseira imensa, cheia de rosas de Castela, da Espanha, típicas. Só tem lá. Então, falar para quem levantou de madrugada para vir aqui é difícil. Eu não vou conseguir manter todo mundo acordado, só se eu der um tapa aqui, né? Então, eu sei que tem muita gente que viajou, tudo, mas se segura, hein? Então, ele colhe aquela... Eles usam aquela tilma, né? Aquele pano de algodão que ele pega, enche de rosas, né? E embrulha e vai correndo feliz da vida, porque ele também nunca tinha visto aquela flor. E chega lá, o tradutor, já curioso, querendo saber o que tem aí. Não, eu trouxe a prova, ela pediu para eu mostrar para o bispo. Só que estava havendo uma baita reunião importante, que era a tal decisão. O governador estava presente, 2 bispos, né, e esse tradutor. Bispo Ramírez, bispo Zumarraga, governador do México, Juan González, e aquele tradutor, Juan González também. O tradutor. O governador do México também chamava Juan González? Acho que eu cometi uma heresia. Saltei o nome do governador. Mas tem menor importância. Ele é recebido. Entra na sala, só autoridade. Ele fala, eu trouxe a prova que o senhor pediu. Meu filho? Então mostra. Ele abre a tilma e deixa cair as rosas. Eles ficam surpresos olhando a rosa, mas o que acontece naquele momento? Começa a brilhar a tilma dele e a formar na vista dele, na frente deles, aquela imagem pintada. Aí já é um quadro novo, não é bem essa, mas é uma coisa mais ou menos assim, por causa da luz que ela irradiava. Então o artista achou por bem fazer assim. Isso aí já é uma reprodução. Mas forma essa imagem na tilma de Dieguito, na frente deles. E eles começam a ajoelhar. O governador ajoelha, o bispo ajoelha, fica todo mundo em estado de choque por causa da luminosidade que vai diminuindo e fica a imagem escrita ali. Já conseguiu a prova que ele queria. As rosas, o governador conversa com outro rapaz, são as rosas nossas lá da Espanha, que aqui não tem e tal. 2 provas. Agora, vocês vão ver que história interessante. Com isso, ele constrói a igreja. Rapidinho, levanta lá um templo precário. Hoje ela está enorme, né? Uma igreja que está muito grande. E com isso, na inauguração, tem uma festa. Na falta de fogos e artifícios, jogam flechas com fogo incandescente, para cima, né? Uma delas, ao cair, atravessa o pescoço de um nativo, de um mexicano azteca, e ele morre ali naquele exato momento. Mas alguns já começam a testar. Ela falou que ia fazer coisas ali, ia salvar, ia ajudar. Então eles carregam aquele elemento para dentro daquele templo, e lá realmente ele recupera
e volta nos braços do povo. O pessoal entrou em pânico, outros em alegria. Houve uma alegria generalizada e restabeleceu a ordem, e naquele dia mais de milhões se converteram e passaram a acreditar no poder do cristianismo, no poder de Maria, e evitou-se a morte de, calculadamente, mais de 2 milhões de astecas, que seriam dizimados naquele momento. Agora, esse manto tem um negócio inacreditável. Essa igreja já incendiou. Em 1930 e pouco, teve um maluco lá, não sei se eu botei aqui. Nossa, porque quando ela... Santa Maria de Tacatelupe, em asteca quer dizer que salva do devorador. Por isso que surgiu esse nome em espanhol, Guadalupe, né? Na inauguração, acabei de falar, levanta, é curado, tal, não botei. Juntos, mexicanos e espanhóis. Maravilha. Ó, em 21, uma bomba relógio é colocada embaixo do manto, bem embaixo. Quando ela explode, a igreja fica sem janela, o altar fica sem vidro nenhum, as imagens todas quebradas, só sobrou intacto o quadro que continha o manto. O manto é de algodão. Algodão, em 36, vamos chegar lá, eles conseguiram autorização para tirar 2 fibras coloridas, né, amarela e vermelha, e foram levadas para a Alemanha para pesquisar como é que surgiu aquela imagem. E, na época, eles detectaram, não era nem tinta animal, sangue, nem vegetal e nem mineral. E eles chegaram à conclusão, é como se fosse uma fotografia, só que isso foi em 500. 300 anos, ou 400 anos depois, 300 anos e poucos anos depois, é que surgiu a fotografia. Foi uma fotografia impressa na frente de todo mundo, na hora. É um fenômeno digno de estudo. E tem sido estudado. Porque em 46, com o microscópio, viram uma imagem não pintada e parecia mais uma fotografia, 3 séculos antes. Okay. Em 51, ao amplificar a imagem, descobriram nos olhos da sagrada imagem a figura de um homem barbado lá dentro. E o que é mais interessante, ao analisar, a simetria é igual quando você forma a imagem, que são 2 olhos. A mesmo ângulo, a mesma simetria dá para você calcular até a distância que o cara está. E mais tarde eles chegaram à conclusão que era a imagem do Dieguito mesmo, que ele abaixou assim e ficou olhando enquanto formava, e a cara dele ficou impressa nos olhos. Uau! Em 55, aí eles identificam que era a face dele. Em 56, o oculista examina e vê que aquele ângulo que eu acabei de falar, né, que a córnea dos olhos, a distorção das imagens são idênticas com o que ocorre com os olhos normais. Em 62, esse optometrista e sua esposa realizou a imagem e, amplificando 25 vezes, encontrou mais 2 rostos refletidos lá dentro dos olhos, o que é impossível de se reproduzir sem a tecnologia atual. Atual de 55, né? Nem hoje consegue. Tá? E em 79, esse Philip Callahan, que era uma autoridade em infravermelho, ele conclui: sua preservação de cores, de nitidez, são inexplicáveis. Inexplicável porque o manto ele ficava embaixo dos ofertórios, onde acendiam as velas. 300 anos vela queimando e subindo aquela fumaça ali, que tudo ficava alterado e o manto não. O manto continuava intacto. Agora, só que uma peça de algodão dura no máximo 20 anos. Não com a integridade que essa está. Só mais tarde puseram dentro de uma proteção com vidro inteiro, assim tudo. Mas nada resistiria tanto tempo. Só que, recentemente, encontraram nos olhos o reflexo das imagens de todos os presentes na sala naquele momento. E agora? Chocante, né? Todos. Dieguito, o tradutor, os 2 bispos e o governador. Our Lady of Guadalupe. Essa é a padroeira
do México. Mas será que Maria só apareceu nesse momento? Em Fátima. Por que ela apareceu em Fátima em 1915? Tá certo. Ah, não, só os três que viam, né? Lúcia, Francisco e Jacinta. Mas antes dos fenômenos, que tinha data marcada, aconteciam fenômenos no céu que eram vistos a 30 quilômetros. Como se fossem bolas de fogo, sol. O sol sumia com as imagens que se formavam no céu. E olha, nós estamos falando de tempos mais atuais. Né? 13 de maio, ela começou a aparecer e encerrou. 13 de maio ela apareceu em 17 e 13 de outubro foi a última aparição. Por que ela apareceu em 1915? Alguém faz ideia? A Primeira Guerra Mundial estava prestes e a Segunda vinha a caminho, porque durou pouco a paz, né, 20 anos. E ela avisou tudo isso e pediu muita oração, e com isso ela conseguiu unificar, porque as visitações vinham de todos os países, tinha muito católico alemão, muito cristão de outros países, e isso pode até não ter evitado muitas mortes, porque na Segunda, então, foram 60 milhões de mortes. Não dá para explicar como é que o homem é capaz de fazer um negócio desse ainda, né? Mas deve ter ajudado alguma coisa que nós desconhecemos, nossa cabeça é muito pequena para entender o propósito dessa aparição. Pode até ser que não seja Maria, pode ser da falange de Maria, whatever. O importante é que eu estou detectando assim, prestes a acontecer grandes catástrofes, algum fenômeno dessa natureza ela provoca. E o maior para mim é esse aqui. Em 1919 ela aparece para quem? Para um rico muçulmano, cara. Muçulmano, lá no Cairo, de repente, na sala dele, começa a formar aquela luz e aparece, ela fala, eu sou Maria, mãe de Jesus. Quem entende um pouco, você sabe que o muçulmano ele acredita em Jesus, Moisés e no maior profeta, o maior que é Mohamed, né? Maomé. Então eles não são contra Jesus, eles leem Jesus, leem Moisés e leem o profeta, está tudo dentro do mesmo livro deles. E ele ficou numa situação difícil, porque ela pediu, eu quero que você construa um templo ali, para que eu possa fazer, eu sou a lei da paz, nós vamos precisar de muita paz, fazer um ciclo de vibração de paz. E ele construiu, levou 5 anos. Chegou em 68, nunca mais, ela apareceu só mais uma vez, né? Agradece, e nunca mais apareceu. Mas chegou em 68, que 19, 68, aí ela vem com tudo. 2 comerciantes viram, pensaram que era uma freira, e correm, chama a polícia e avisa o padre, tem uma freira lá no teto, vai suicidar, está lá em cima da igreja. Pensando que ela ia suicidar, era uma freira. Mas quando eles voltam não tem ninguém, e ficou um clima meio ruim para eles. Mas não demorou muito, no dia 9 ela aparece e a notícia se espalha, porque ela fica lá horas, cheia de pombas de luzes voando, e o que é melhor, tudo fotografado e filmado, porque nessa época já tinha. Né? Então, olha que interessante, ela ficava flutuando em cima da igreja, que é alta. Esse fenômeno atraía tanta gente que eles não tinha lugar para todo mundo que ia. Eles tiveram que demolir as casas em volta da igreja, foi demolindo prédio, casa, porque toda noite Maria aparecia. Durante 3 anos. Ela apareceu. A última vez em 71. Tudo fotografado. Mais de 100 mil pessoas toda noite. E aí começou peregrinação até de outros países, de gente lá. E olha, muçulmano. Teve um psiquiatra que falou, não, isso é uma psicose coletiva que leva a acreditar naquilo que ele quer ver. Mas muçulmano não quer ver Nossa Senhora. Nem nós somos muito ligados. Nem nós não pensamos em ver Nossa Senhora. Como é que um muçulmano vê Nossa Senhora? Na cidade do Cairo. É um templo católico que está lá cravado, né? Cristão, ortodoxo. Não é? Aí, fotografaram a primeira aparição, 2 de abril, assim,
até parecia pomba, ficou distorcido, porque eu encolhia as multidões, como é que ficavam, esse é o templo, e essa reportagem que quem quiser ler ali para mim, eu agradeço. Mas a multidão era muito... eles não têm ideia de quantos milhões de pessoas viram, porque durante 3 anos, essa multidão... Você não ia deixar de ir. Você pode ser espírito e falar, aparece um espírito em cima do prédio, aí não precisa ser evidente para ver. Você quer ver? Claro que você vai ver. Então tinha gente de toda a religião ali, todo mundo foi ver. Agora, por que ela apareceu aí nessa época, 71? No Cairo. 71? Lembra alguma coisa? 72? A guerra do Yom Kippur. O mundo árabe estava se unindo, já preparando, porque Israel é 1% do mundo árabe, daquela região. 1%. 99% se uniram, falaram, vamos destruir Israel, é agora. Eles estavam se unindo para destruir Israel. E aconteceu a guerra do Yom Kippur, que durou rapidinho, 7 dias. Israel dizimou com a frota aérea de todos os países e morreu muita gente. E tem coisas ainda sendo solucionadas só agora, porque Israel acabou tomando, foi pedaço de país. E ela talvez estivesse realmente preocupada com as consequências. Então, meus irmãos, é só para... Porque é muito difícil fazer uma palestra hoje e trazer alguma coisa que vocês não saibam, porque a internet hoje traz todas as palestras que vocês precisam, traz todas as aulas que vocês precisam saber, e a gente quer trazer sempre uma coisa assim que eu fico pensando, o que é que esse povo ainda não viu, meu Deus do céu? Porque falar para espírita é difícil. Falar para quem não é espírita é uma beleza. No Brasil eu fazia muita palestra, até em centro de Umbanda, na igreja católica, não é? Porque a gente tinha um padre espírita lá em Botafogo, no Rio de Janeiro. Ele era bem espírita, porque ele foi curado mediunicamente. E ele sofreu um acidente, 5 padres estavam no carro, morreram, ele escapou, mas, puxa, ele ficou feio demais, todo arrebentado, e não conseguia falar, porque a língua ficou toda para fora. Então, só através dos tratamentos com uma médica, porque um dia uma beata dele falou assim, ó, padre, você não leva a mão, não. Mas, se fosse eu procurava ajuda. Mas como eu estou rezando, estou aqui... Não, mas eu procurava mesmo, assim, porque ou quando a coisa aperta, eu vou falar para o senhor com sinceridade, eu vou confessar, eu vou lá no centro. Reis católico do Rio de Janeiro é uma beleza, né? Chega no dia 31 de dezembro, veste branco, vai lá e joga uns negócios para Iemanjá. Não tem problema. O importante é que ele foi curado, e aí ele me convidava, como espírita, né, para fazer palestras com a ótica espírita das coisas. Em São Luís do Maranhão também eu fui convidado para fazer um colégio lá, resolveu ser mais aberto, né, o colégio mais caro lá de São Luís, e as freiras, talvez até atendendo a pedido das próprias alunas, que parece que tinham tido um ataque de lucidez, que elas queriam ver a ótica de tudo que as freiras falavam, mas de outras religiões. Então levou pastor, conseguiu um cara lá que dizia-se judeu, em São Luís, eu não sei se tinha sinagoga, mas conseguiram, e conseguiram um espírita. Não foi legal, porque nós arrebanhamos um bocado de jovem naquela época, porque a meninada é muito mais fácil, porque é muito lógico, é tudo dentro da ciência, é tudo dentro daquilo que a ciência está mostrando toda hora. Não dá para você vender esse peixe para as crianças de hoje, que estão vendo como é que o mundo surgiu. Pega um fóssil de um dinossauro de 65 milhões de anos, nós não podemos ter nascido há 6 milhões, que Noé, não dá. Não é? Adão e Eva, e aí o filho mata o outro irmão, foge, vai para outro país e casa com uma macaca, não sei com quem que ele casa, e forma uma família. Então não dá para a gente acreditar em muita coisa. E para nós, dentro da lógica espírita, da fé raciocinada, com a base de Kardec, André Luiz, Emmanuel, nós conseguimos muito mais e nos responsabilizamos muito mais. Muito se pedirá a quem muito foi dado. Então, a vocês está sendo dado, a todos nós está sendo dado, conhecimentos que nos serão cobrados. Muito mais do que o elemento limitado, que não sabe das coisas. Mas você sabe que a sua vida é uma dádiva, cada segundo vale
ouro. Uma reencarnação é difícil. Por mais populosa que seja a Terra, a fila é grande. São bilhões querendo nascer para trazer essas influências, todas, esse exercício de sobrevivência para o espírito, para fazer luz. Está todo mundo cansado e com saudade de Jesus. Então, é uma grande oportunidade que todos nós estamos tendo. E eu sei que Chico era apaixonado por Maria. Ele reclamava muito com Emmanuel, você já deve ter lido. Poxa, por que Maria não me dá uma mensagem? Eu gosto tanto dela, porque tudo que ele pedia Maria. Como eu também eu tenho vergonha de falar direto com Jesus. E eu acho que Maria, ela tem uma boa influência com o filho dela. E tudo que eu peço a ela, eu consigo. É impressionante. Ela realmente, eu entrego nas mãos dela. E eu tenho muita fé. No dia que eu li aquela prece que o Roberto Carlos escreveu, Nossa Senhora, me dê a mão. Cara, eu chorei na rodoviária, porque eu nunca tinha... A minha cunhada chegou, você já viu essa letra aqui que o Roberto gravou agora? Eu comecei a ler e quando acabou eu estava chorando, porque é uma prece linda, que eu acho que todos conhecem. Mas o Chico, uma vez, Emmanuel chegou perto dele e falou, ele estava numa fase difícil, respondendo processo, passando maior dificuldade, recado de Maria para você, pega aí, lá você anota. Ele, ai meu Deus do céu, que maravilha, diga lá, uma mensagem de Maria, meu Deus, eu não mereço. Escreve, isto também vai passar. Mas só isso? Pensa, Chico. Não, tá bom, eu já sei, é porque vou passar esse momento difícil. Não, mas os alegres também. Então vou pregar na cabeceira da minha cama. Né? Isso também vai passar, tudo vai passar. Mas aí Chico recebeu uma mensagem, não de Maria, mas para Maria, de um espírito chamado Amaral Ornelas, acho que está no Parnaso do Além Túmulo. É uma oração, um poema, uma oração, que eu vou encerrar com ele. Se vocês me permitem, eu vou ler. Chama Ave Maria. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime. Ai do mundo se não for a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor é sempre convosco, mensageira de ternura, providência dos que choram nas sombras das desventuras. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo das nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Muita paz, Jesus abençoe a todos. Muito obrigado, salve Cristo, hein?